Olá, meu nome é Lilian Cidreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 3 principais tendências e certezas que a gente tem em relação ao futuro. Bom, primeira pergunta é se você já parou em algum momento para refletir sobre o que provavelmente a gente vai ter nos próximos anos em relação a tanta tendência, mas com base no que a gente vive. O que a gente sabe que muito provavelmente vai acontecer. E o objetivo, então, é trazer para você essa clareza e a importância do nosso canal falar tanto sobre inovação. Bom, vamos trazer então para o cenário que a gente tem hoje de realidade. A gente vive um momento totalmente ágil, rápido e de mudanças cada vez mais exponenciais. E aí, rapidamente, o que é uma mudança exponencial? É uma mudança que, a partir do momento que a gente tem a noção de que isso está acontecendo, entre a gente ter uma noção que está acontecendo e ele virar um boom, a gente simplesmente fica em choque, digamos assim. Então, mais ou menos com o que tem acontecido hoje, tanto com a pandemia, mas também com outras situações que a gente tem que são positivas, como Uber, Netflix, iFood, elas tiveram um crescimento talvez mais tímido nos primeiros tempos, mas a partir do momento que elas se provam interessantes, elas criam um crescimento exponencial, que é um crescimento praticamente na vertical. E aí, baseado nesse cenário, quando a gente olha tendências futuristas, então é importante a gente entender o seguinte: quando eu falo de tendência futurista, a cada ano que passa, essa tendência ela se encurta. Então, se antigamente eu falaria de uma tendência futurista para daqui a 10, 20 anos, a cada ano esse tempo ele diminui. Então, isso significa que algumas tendências que eu vou falar hoje para você podem ser que aconteçam ainda esse ano, pode ser que aconteçam no ano que vem, pode ser que já estejam acontecendo e elas só fiquem cada vez mais sólidas. Então, vamos lá para a primeira certeza de tendência que a gente tem para o futuro. E a primeira certeza é exatamente falando dessa questão de mudanças. Acho que você já viu muito aqui no canal. A gente sempre reforça essa questão das mudanças e como é que o mundo ele vai caminhando para essa mudança cada vez mais constante. E quando a gente olha tendências de muito longo prazo, então estou falando de tendências para 2040, 2050, já existem indicadores de que essas tendências elas vão ser tão naturais, esse mundo volátil, ele vai ser cada vez tão profundo e comum no nosso dia a dia que muito provavelmente a gente não vai nem perceber. Então, diferente de hoje, que talvez a gente durma com uma informação, acorde com outra informação e a gente consiga ter talvez alguns dias para tentar digerir essa notícia, essa mudança, em 2040, a partir de 2040, provavelmente essa tendência é que vai ser assim sempre. O que isso significa? Que quando a gente olha lá no mundo VUCA, no ponto do V, que a gente fala dessa volatilidade, esse mundo que a gente vive, ele se torna cada vez mais líquido, ou seja, eu tenho um mundo que ele muda tão constantemente e é tão natural que a gente passe por essas transformações que a gente não vai ter mais tanta clareza de que essas mudanças estão acontecendo. Para a gente vai passar a ser normal. O que acontece quando a gente pensa nessa primeira tendência, então? Quando a gente entende essa primeira certeza e entende que o mundo vai passar por mudanças cada vez mais constantes, mais rápidas e talvez eu comece a nem sentir essa mudança, o primeiro ponto que eu preciso me adaptar enquanto profissional é entender que eu vou precisar ter cada vez de mais capacidade eu preciso desenvolver essa capacidade, vamos melhorar a frase, eu vou precisar desenvolver essa capacidade de aprender, desaprender e reaprender novamente. Acho que a gente já comentou em algum vídeo, mas essa importância de se manter constantemente em aprendizado, ela se torna cada vez mais relevante. Se eu tenho um mundo que muda constante, naturalmente eu preciso constantemente estar nesse processo de aprendizagem. Então isso é muito natural e isso provavelmente é o que vai acontecer. O segundo ponto é que se eu tenho uma mudança cada vez mais constante, eu preciso estar em constante movimento de aprendizado. Uma coisa que eu preciso
preciso ter muita clareza é sobre esses processos de inovação. E aí, quando eu olho os processos de inovação, o próximo ponto, o segundo ponto que a gente pode ter de tendência é que a gente sabe que se eu tenho um mundo cada vez mais dinâmico, mais volátil, eu vou ter organizações que cada vez entendem inovação como algo necessário, fundamental para a existência da empresa. Então, talvez hoje, na sua empresa, vocês estejam pensando que inovação é legal. Ah, é legal se a gente aprender, se a gente colocar aqui algum processo de inovação, vai ser interessante para a gente, mas nos próximos anos, o que a gente vai começar a ter é que empresas que não inovaram, empresas que não criaram essa nova ambiência e as empresas que ainda não estimulam esse processo de inovação, elas muito provavelmente ou elas vão cair no mercado, ou seja, elas vão diminuir o seu poder, diminuir a sua força e, consequentemente, outras empresas vão vir para poder atender, suprir esse gap dessa empresa, ou essa empresa pode até mesmo vir à falência. Então, o que a gente tem aqui como segunda tendência forte, né? Então, vamos lá. Elas têm uma linha mestra. Então, lá na primeira linha, se eu entendo que inovação, se eu entendo que as mudanças, elas vão ser cada vez mais constantes e essas mudanças, elas, de alguma maneira, pressionam o meu ambiente, né? A minha organização a ter ali uma equipe que aprende, desaprende, reaprende o tempo inteiro, eu preciso também ter uma estrutura organizacional que fomenta esse ambiente de inovação. Se eu vou ter muita volatilidade, se eu vou ter muita mudança, a empresa ela precisa saber navegar. Quando a gente olha no passado, existem empresas que fazem isso de maneira fantástica. Existem empresas que no passado elas eram de um segmento e elas foram mudando o segmento ao longo do caminho, justamente para conseguir atender a uma tendência que existia no futuro. Olha só que coisa curiosa. A empresa ela conseguia perceber o que ia acontecer e, com base no provavelmente isso vai acontecer, a empresa ela fazia uma transformação do próprio negócio para conseguir de alguma maneira acompanhar esses cenários que mudavam. Talvez a gente possa refletir se a sua empresa nesse momento já está começando a pensar sobre isso. Será que o futuro do segmento da sua empresa hoje vai ser exatamente como ele é agora? Ou será que vão ter transformações? Eu posso apostar que vão ter transformações. Dificilmente a gente vai ter uma empresa que se mantém exatamente como ela é hoje, porque se eu estou no mundo em mudança, o que eu tenho certeza absoluta é que tudo vai mudar. E aí, o quanto a empresa tem dedicado tempo hoje a já passar por essa transformação. E aí, o que a gente percebe nessa segunda tendência, nessa segunda certeza de mundo, é que as empresas vão cada vez fomentar e estimular profissionais que tenham essa capacidade de inovação. Essa cultura, ela pode andar mais rápido, andar mais lenta, mas as pessoas que estiverem mais preparadas, que estiverem mais alinhadas a isso, provavelmente vão ser as pessoas que agora são as pessoas mais cobiçadas no mercado. Então, agora aprender sobre inovação tem essa vantagem competitiva, porque a empresa ela já entendeu que ela precisa inovar e a gente não tem tantos profissionais assim no mercado que entendem sobre inovação. Então, quem entende acaba sendo considerado uma peça fundamental, começa a ser mais cobiçado pelo mercado, tem mais oportunidade de mercado, tem mais, é mais requisitado, então pode negociar melhor salário, promoções e tudo mais. Mas daqui para frente, se quem não tivesse preparado até então, nos próximos anos, o que a gente tem de tendência é que isso vai ser uma commodity, ou seja, se eu não tenho essas habilidades, se eu não tenho essa competência de inovação, muito provavelmente não vai fazer sentido a minha permanência dentro da empresa, porque a empresa vai precisar de profissionais que efetivamente consigam inovar. Então, saber inovação não é algo interessante, é algo fundamental para o profissional que quer se manter ativo no mercado. E o interessante dessa segunda tendência é que a gente vai para uma terceira tendência. O que a gente observa no mercado é que se a gente tem essa mudança, então, ou seja, eu tenho uma mudança que é constante e dessas mudanças constantes eu estimulo o ambiente organizacional a pensar em inovação. E quando eu penso em inovação, eu tenho cada vez mais a necessidade de ter profissionais que tenham a capacidade de
passar por um processo, implementar um processo de inovação e gerar resultado, eu vou ter empresas que são cada vez mais inovadoras. E olha só que curioso, talvez quando a gente olhasse para o passado e quando eu comecei a trabalhar com inovação, a gente falava muito isso, que o futuro eram das startups. Por quê? Se as empresas grandes eram tão resistentes à inovação, a gente já estava passando por um momento de transformação, um mundo em transformação. E as empresas não queriam passar por esse movimento, as startups elas entraram no mercado como uma forma de suprir. Porque se eu tenho uma empresa grande que não consegue acompanhar a evolução de mundo e essas startups elas entram e elas conseguem suprir essas brechas, essas nuances que as empresas grandes não estavam conseguindo atender, o que a gente consegue ver no futuro é que agora, uma vez que nesse momento atual as empresas já entenderam que inovar não é mais uma questão de opção, elas vão precisar fazer para se manterem ativas, para se manterem vivas nos próximos anos. O que eu vou ter são empresas grandes, multinacionais, empresas que realmente tenham esse lastro financeiro e essa robustez para conseguir contratar os melhores profissionais, para conseguir ter o melhor desenho possível, trabalhando como uma startup. Então, olha só que curioso, essas mudanças e esses profissionais, eles vão ser os responsáveis por criar uma ambiência na organização de inovação, a ponto de a própria empresa grande, ela ter a capacidade de se transformar em uma startup. E o que é se transformar numa startup? Ter uma capacidade de ser ágil, de conseguir entender a necessidade do cliente e, ao entender a necessidade do cliente, entregar algo de efetivo valor para ele e que esse valor ele realmente gere um retorno para a empresa. Então, se eu tenho uma empresa grande que vai conseguir passar por essas fases e se transformar numa startup, essas empresas grandes hoje, que talvez a gente ache muito burocrática, muito tradicional e que iriam morrer e efetivamente iriam morrer se continuassem dessa forma, elas provavelmente vão passar por uma transformação tão grande que elas passem a ter qualidades, características que uma startup hoje tem, mas com essa robustez que também é necessária para se inovar. O que eu quero dizer com isso é que se eu tenho essa tendência, muito provavelmente as empresas nos próximos anos elas vão começar a criar as suas próprias startups. E a gente já vê isso acontecendo. Se você parar para pensar, existem hoje várias empresas de vários segmentos. O financeiro, então, nem se fala, que elas são uma empresa grande, mas elas criaram as suas próprias fintechs para atender uma demanda de mercado. E o que a gente pode observar é que vários outros segmentos talvez comecem a usar dessa mesma mentalidade para conseguir gerar esses movimentos. Então eu vou ter lá a empresa grande, tradicional, entregando o que ela já entrega, mas eu também vou ter ao mesmo tempo núcleos dentro dessa empresa grande que são núcleos ou que a gente pode chamar de squads ou que a gente pode chamar de uma própria unidade de negócio, pode começar como um squad e depois virar uma unidade de negócio, e essa unidade de negócio ela vai começar a pensar como uma startup, ela vai ser uma startup, ela vai entregar alguma coisa que essa empresa não entrega, e aí sim ela vai começar a transformar esse ambiente, um ambiente inovador. Existe uma empresa aqui no Rio de Janeiro de serviço que ela já faz isso, então é uma empresa hoje do comércio, né? Ela entrega, ela vende produtos, alimentos e bebidas de uma maneira geral, e ela já faz esse movimento, porque ela hoje tem uma empresa física, ela tem as empresas digitais e, além disso, ela entrou no mercado de pagamentos a partir de QR Code, a partir de um aplicativo de QR Code. Então, ela começou como mundo físico, ela entendeu que ela precisava ir para o digital, ela foi para o digital, agora ela começou a entender esse movimento dos pagamentos por QR Code, ela constrói uma empresa de QR Code que no início era um grupinho de pessoas que trabalhavam dentro de um núcleo da empresa, mas isso já se transformou em algo maior e isso virou um novo negócio para a empresa. Então, é um exemplo clássico de que efetivamente a gente pode ter as empresas passando por essa transformação, isso vai ser o natural.
E diante de tudo isso, a única certeza que a gente tem aqui, um profissional que entende de inovação, ele realmente vai ser um profissional que vai ser mais bem pago, mais requisitado, mais cobiçado pelo mercado, porque as empresas precisam de profissionais assim. Elas só vão conseguir passar por essa transformação com pessoas. Então, quando a gente olha as tendências de futuro, de robótica, inteligência artificial, é muito bacana e eu tenho certeza que isso tudo vai acontecer também, já está acontecendo. Mas existe um outro lado do negócio que é muito importante ter os humanos ali, ter essa criatividade, esse potencial de identificar oportunidades onde a gente não tem indicador, não tem análise, não tem tantas informações assim, e quem é capaz de fazer isso é exatamente um ser humano. Então, saber sobre inovação hoje vai te posicionar num patamar de profissionais, do pequeno número de profissionais que hoje entendem inovação a ponto de ajudar a empresa a passar por essa transformação, lá no futuro liderar essa transformação, e ao liderar essa transformação, consequentemente, quando a gente olha lá na frente, são as pessoas que vão se manter empregadas diante desse cenário que a gente vê futurista. Então, espero que essas 3 certezas que a gente tem sobre o mundo nos próximos anos, ela comece a trazer para você esse mindset de o que eu estou fazendo hoje para passar por essas transformações. Se a gente sabe que isso é o certo, como que a gente começa a administrar a nossa carreira, como é que a gente começa a administrar o nosso dia a dia, para que a gente também esteja muito alinhado com essas tendências de futuro. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aqui, compartilha com os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal da Future Minds Consultoria. Tchau, tchau!